Shalom, Haverim. Shalom, amigos. Eterno te abençoe e te guarde. Você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Eu sou o professor Marcos Felipe e vocês estão no canal Techuvá Total. Hoje é terça-feira e terça-feira tem o que, pessoal? Alô, hein? Momento do Hebraico. Momento do Hebraico. Que programa sensacional, que programa maravilhoso. Estudar a Escritura Sagrada no seu contexto original através de textos bíblicos. Nessa quinta temporada, nós estamos estudando o Sefer Iov, livro de Jó. Vocês escolheram numa votação já há algum tempo aqui no canal. Depois desta quinta temporada, teremos a sexta, que teremos mais uma vez votação. Vocês escolherem o tema que será a sexta temporada. Na quinta temporada, nós estamos no capítulo... Hoje vamos estudar o capítulo 23 de Iov. Então, abre o seu coração à noite e vamos para mais uma maravilhosa aula de hebraico. Iov, a incrível jornada. No capítulo 23, segue a mesma sequência do livro, com Jó, Iov, respondendo aos seus três amigos que foram para consolá-lo, mas na verdade o que eles fizeram o tempo inteiro foi julgá-lo, condená-lo, deixá-lo cada vez mais no pó. Casaram com a vida humana através da língua. Todo este livro é um ensino do Todo-Poderoso como o ser humano não deve se portar diante do próximo. Bom, na aula passada nós vimos que um dos seus amigos levantou a voz e o julgou com muita força. E agora vamos ver Iov respondendo, se defendendo mais uma vez. E é uma defesa, de tantas defesas que ele vai fazer durante todo o livro. Essa, sem dúvida nenhuma, ela é bem diferente das demais, e chega a ser até emocionante, né? Vou mostrar para vocês. E como vimos na aula passada, cai por terra, através da leitura do hebraico, cai por terra o período do livro de Iov, de Jó, não se tinha conhecimento da Torá. Não é verdade. Até a própria palavra Torá aparece. E no capítulo 23 vai ficar mais claro ainda. Eu vou mostrar para vocês hoje. Então vamos começar. Vou ler só alguns trechos. Vocês aprenderem algumas palavras. Não dá para a gente ler todo o livro, né? Isso é impossível. Todos os textos, onde ficaria aqui anos. Já vamos ficar alguns anos, pelo menos 2 anos, mas ficaríamos muito mais tempo. Então vamos começar aqui, capítulo 23, verso 1. Vaiaã, e respondeu, por sempre os capítulos de Jó começam assim. Vaiaã, e respondeu, e ouve, Vaiomar, e disse. Respondeu Iov e disse. Respondeu ao último amigo que foi citado. A última fala do seu amigo. Gam, também, Ayom, hoje, Meri, ou seja, minha amargura. Mar em hebraico significa amargo. Mará, amarga. Meri, minha amargura. Então, perceba que existem muitas pessoas, inclusive a querida irmã que sempre aparece aí nos estudos. Eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente. Por sinal, um grande beijo para você, minha amiga, aí do Rio de Janeiro. Edna, é um nome hebraico também. Edna significa
prazer, delícia, vem da palavra Éden, e a outra palavra do nome dela, o outro nome dela que o pai colocou, a mãe, Mará, também é hebraico, que significa amargo, amarga, já que é feminina, Mará, menina. Então, o nome dela tem a parte da delícia, mas ao mesmo tempo tem a parte para equilibrar, né? Alô. E para fechar com chave de ouro, ainda tem o Rosa, o nome dela, né? Edna Mara Rosa. Bom, vamos lá. Grande abraço para você, que o Eterno te abençoe. Meri, minha amargura. Então, mar é amargo, mará, amarga, meri, minha amargura. E ouve diz, também hoje, minha amargura se ri, siar em hebraico, o verbo siar é meditar, refletir, conversar. Também hoje, minha amargura é minha conversa, é minha meditação, é minha reflexão, é minha preocupação, também a palavra. Então, eu coloquei aqui meditação. E ouve quer dizer que hoje também, quando ele medita, vem na sua meditação amargura. Tudo que ele está meditando, refletindo, é amargo, amargura, amargor. Por quê? Por que que tudo que ele medita é amargor, amargura? Por quê? Falou. Porque, gente, está claramente sendo injustiçado. Ele tem certeza que ele está passando, ele não merece. Por que ele não merece? Por que ele tem certeza que ele não merece? Porque ele conhece sua vida, seu proceder, sabe como ele cuidou, como ele tratou, como ele lidou no dia a dia, sabe as escolhas que fez. Quando a gente sabe as escolhas que a gente faz, quando a gente sabe o nosso proceder, sabe muito bem que o que passamos, estamos colhendo algo que plantamos ou não. Então Iove tinha certeza que as sementes que ele havia lançado no caminho não eram aquelas que ele estava colhendo. Alguma coisa estava de errado. E ele ficava refletindo, refletindo. Onde eu errei? O que eu fiz de errado para colher isso que eu estou colhendo agora? E pior, a reflexão dele é amarga também pelo fato dos seus três amigos, que talvez eram os seus melhores amigos, aqueles que ele esperava obter, tolo, um ombro amigo, um faro, alguém que iria entender a situação e aconselhá-lo, ou alguém que traria uma palavra de conforto para ele, ou alguém que simplesmente, por mais que não entendesse o porquê ou não conseguisse explicar a ele o porquê dele estar passando por aquilo, mas pelo menos traria conforto para ele e não julgamento, não apontar o dedo, como todos os três apontaram, colocando claramente o que ele estava passando, com certeza era resultado de transgressões, pecados. No o último que falou com ele, na aula passada, inclusive, como outros também anteriores, falaram que ele não cuidava dos pobres, que ele rejeitava os pobres, que ele tratava mal os pobres, os necessitados, que ele pervertia o direito das viúvas, até dos próprios órfãos. Ele roubava as propriedades, por isso ele foi roubado. Tudo dedução da mente religiosa. Então, por isso ele cita
E quando ele reflete, é uma reflexão de amargura, uma meditação de amargura. Bem, Iadi, muito fácil, gente, a palavra em hebraico, porque Iad, todo mundo sabe que Iad é mão. Iad é mão, Iadi é a mesma coisa que Iad Sheli. Iad Sheli, sempre que tem o termo Sheli, é minha, o meu. Sheli. No hebraico bíblico, a gente não usa o Sheli, a gente usa o Yud, denota posse. Iadi, minha mão. Assim como Meri, minha amargura. Yad, mão. Yadi, minha mão. Av, pai. Avi, meu pai. Ar, irmão. Arri, meu irmão. Viu como é fácil? Pat, filha. Piti, minha filha. Alô? É fácil demais, gente. O hebraico bíblico é muito fácil. Facílimo. Yud no final, se você conhece a palavra, e você coloca um Yud no final, você sabe. Esse Yud denota posse. Yadi, minha mão. Então, Iov diz que a meditação dele também hoje é amargura, é amarga. E a mão dele, Yadi, minha mão, Kavda. Veja, Kabed em hebraico, glorioso. Só que essa palavra tem vários significados. Glorioso, importante, honrado, pesado. Significa também o rim. Essas três letras aqui significam o rim, ó. Kaf, Bet e Dalet. O rim. O rim, exatamente. Tem vários significados. Quando se trata do rim dos animais, quando se tratava do rim dos animais, ou rim humano mesmo, é essa palavra que é usada, tá? Então ele está dizendo que a mão dele está pesada. Al sobre Anhati. Anhati. Veja que tem um Yud no final. Anha, em hebraico, Anha significa gemido, suspiro. Anha. Boca aberta. Não não é é é num. Anha. Anhati é a posse. Anha, gemido. Anhati, meu gemido. Passo hebraico. Minha mão é pesada sobre o meu gemido. Está gemendo de dor. E a mão dele disse, a mão dele pesada sobre esse gemido. E volto a dizer, ele não consegue jamais, refletindo sobre tudo, ele não consegue compreender e achar o motivo pelo qual ele está passando por situação de. Não há lógica, né? Não há lógica para o que ele está vivendo. Vou diminuir aqui baixar um pouco aqui a câmera. Depois eu posiciono melhor novamente. Verso 3. Me e tem. Quem me dera. Tem é dar. Tem-lhe, dê para mim. É o dia de hoje. Me é quem. E tem. Quem dera. Quem me dera. Algo que
a gente utiliza no nosso idioma, no português. Quem me dera iadati, iadati, iadá é conhecer, saber. Quem me dera conhecer, quem me dera eu saber, quem me dera eu conhecer. Conhecer o que, Iove? Ve emsaihu. Palavra difícil, você diz, não é difícil não, gente, é facílima essa palavra. Observe, a palavra aqui é matzah. Não confundir com matzah com re no final. Matzah com re no final é pão sem fermento. Aqui é metzah, ou matzah também, pode ser matzah também. Mas é com aleph no final. Com aleph no final significa encontrar. Matzah, encontrar. Ve emtsaehu. Então, existe conjunção, existe o futuro, existe aqui o ele, hu, ele. Então, a palavra, na verdade, é só isso aqui, ó. Mem, tzadik e aleph. Essa é a palavra. O restante são conjunções, o tempo verbal e aqui no final falando de alguém. Está falando do eterno. Ele está falando do eterno. Quem me dera que eu o conhecesse. Esse verso é muito interessante, gente, porque é no final de tudo que Iove vai dizer: agora eu te conheço de andar contigo. Porque antes eu te conhecia de ouvir falar, conhecia de escutar as pessoas falarem, mas agora os meus olhos veem. Agora eu caminho contigo. Agora eu te conheço. Ele diz agora: quem me dera que eu conhecesse intimamente e encontrasse ele. Ele diz: eu queria encontrar o eterno. Também aqui o tempo verbal futuro. Avô, que é bo em hebraico, entrar, chegar. Entraria ad, até, né, se ele conhecesse e encontrasse o eterno. E Iove diz que entraria até Terunato. O que é Teruná? To é dele. Teruná. Teruná, gente, é algo preparado, um lugar preparado, um lugar específico. A sede de algum reino. Qual a Teruná dos egípcios? Hein? A Teruná dos egípcios. Palácio do faraó, aonde Moshe chegou com Aharon e lançou ali e Aharon lançou a vara. Hein? Ali é a Teruná, ali é a sede, o lugar estabelecido, o local onde estava ali. Qual a Teruná dos reis de Israel? Hein? A Teruná dos reis de Israel. Jerusalém, hein? A Ir David, a cidade de Davi, local onde ficava ali estabelecido o seu trono. Teruná. Teruná significa a sua sede, o seu local, o local que você. A, a sua base. Qual é a sua teruná? É uma palavra não muito usada na escritura, é uma palavra antiga. Qual a sua teruná? Você que está me escutando. Onde é a sua base? Onde é que você. Alô? Onde é que você estabelece? Onde é o seu local? Não, eu vivo viajando, como eu, por exemplo. Eu viajando para vários lugares, mas eu tenho uma teruná, ou seja, eu tenho uma sede, eu tenho um local onde é a minha base. Também tem, todos nós temos. E os reis também tinham
Tem, né? Onde é a terrunar de um reino? É a sede, onde ali ele delibera, onde, né, por exemplo, qual a terrunar do presidente dos Estados Unidos? Não é o Capitólio? Alô? Sim. A terrunar do presidente aqui do Brasil, onde é? Brasília, lá onde fica a residência da presidência. A terrunar dos governadores, sempre tem um palácio em cada estado, onde fica ali estabelecido o governo do estado, normalmente na capital, cada estado. Terrunar é isso. Então, entenderam a palavra, né? Eu acho que ficou bem clara o significado. Então, quando se fala do eterno, onde é a sua terrunator, o lugar estabelecido dele? A escritura chama esse lugar não de Shamaim. Shamaim é aquilo que nós vemos. Shamaim é aquilo que nós olhamos, observamos. Nossos olhos conseguem ver o Shamaim. Tanto que, quando essa palavra foi criada, foi exatamente pela observação humana. Observe. Sham, ali. Sham, Sham, ali. Ali. Alguém apontando para o céu. Sham, ali. Maim, ali a água. Águas. Fácil, né? Sabe a palavra céus? Verdade é isso. Sham, maim, ali a água. Ali tem água. Ali existe água. Observação humana formou a palavra. Porque realmente ali tem água. E a água cai dos céus. Alô? Não é? Quando o Eterno formou, é o que exatamente a Escritura diz, que houve separação de águas e águas. E ele criou o firmamento. Então não é nos céus em si onde está o Eterno. Na verdade, o Eterno está em todos os lugares. Tudo que existe está nele. Mas a forma da gente, a Escritura, a forma das pessoas citarem a terruná do Eterno é bem específica. É o seguinte: é o lugar dele. Ou seja, ele é santo, ele é separado, ele está num lugar mais alto. Na verdade, tudo, como eu disse, todo o universo está nele. Quando se refere ao Eterno, a Escritura tem a seguinte definição: Marom. Marom significa um lugar muito elevado, muito alto, o mais alto de. Não é que o Eterno está no lugar mais alto de todos. Ele está em todos. Tudo que existe está nele, gente. Não é que ele está no lugar mais alto, ele está no lugar mais alto, no lugar mais baixo, no lugar da direita, da esquerda. Tudo que compreende o universo, tudo que existe, que a gente sabe e que a gente não sabe, que a gente mede e que a gente não mede, está dentro do Eterno. A gente só cita que ele está no lugar mais altíssimo, mais elevado, por isso ele é chamado El Elyon, o Eterno que é alto, altíssimo, que está acima, mas é mais no sentido de grandeza, não no sentido geográfico. Ele não está lá em cima nem lá embaixo, ele tá, tudo que existe está nele. Alô? Como não pensa no lugar alto, que é algo geográfico. Se você olhar para baixo, ele está lá. Se você olhar para o lado, ele vai estar, porque nós estamos nele. Tudo que existe está nele. Por isso ele é chamado Hamakom U. Falou. Imenso. Incompreensível. Então, e ouve disso, eu queria
chegar até entrar até o lugar estabelecido dele. Por quê? Para quê, né? Hein? Quem ouve? Por que e para que você queria chegar no lugar estabelecido? Aqui. Errar, errar, que é a palavra erer, se dirigir, se ordenar, se organizar, erer, se organizar, se dirigir. Então, me dirigiria, esse Aleph aqui no início, a palavra é essa aqui, gente, pra vocês entenderem. Ó. Erer, olha aqui. Ó. Aleph, perdão, Ain, Resh e Kaf. O re no final não faz parte da palavra e o Aleph também não. O Aleph denota o tempo futuro. Então, erer, se dirigir. Me dirigiria, diz Iov, se ele conhecesse e encontrasse o Eterno, ele entraria até seu lugar estabelecido, a sua terruná. Ele diria, me dirigiria lefanav, para, o lamed, para, a preposição, panai, panav, a sua face. Me dirigiria à sua face, perante a sua face, mishpat, de juízo, uma, é como um tribunal, ele está querendo dizer, né? A sua face de juízo, como um tribunal, mishpat, julgamento, o pi, e pi é minha boca, p é boca, pi, minha boca, e minha boca, a malê, malê em hebraico é encher, até o dia de hoje. Você vai lá e no posto de combustível em Israel, assim como em muitos países mais envolvidos, para o Hashim, países desenvolvidos, o posto de combustíveis, eles não têm frentistas. Na verdade tem, mas são muito poucos. E normalmente você tem que dar uma gorjeta para eles. A grande maioria das vezes os postos não tem frentista nenhum, é autosservice, autosserviço. Você para o seu carro numa determinada bomba, verifica qual é o combustível que seu carro vai colocar e quanto você quer colocar mais ou menos. Chega lá no local onde, até aqui no Brasil tem esses locais que são conveniências, vende de tudo, né? Água, bebidas, comidas, lanches e outras coisas mais. Sempre muito caro, óbvio. Você chega lá pro atendente, que é só um que tem, o único funcionário do posto inteiro, e aí você chega para ele e diz, olha, eu quero colocar combustível no meu carro. E aí ele pergunta, se é mais de um carro, claro, ele tem as câmeras de todos os bombas de combustíveis, ele vai perguntar qual é a bomba que você tá, qual é o seu carro, é aquele ali, pronto, qual é o combustível que você quer, você vai falar, e ele vai perguntar uma palavra muito interessante. Quanto você vai colocar de combustível? E aí você tem que pagar primeiro para ele liberar na bomba a quantidade que você pagou para você colocar o combustível do carro. E você não sabe direito quanto vai pegar de combustível, então você vai usar essa palavra malé, significa encher. E aí você começa a encher, enchendo, vê o valor, e aí você paga. Você passa o cartão, né? E aí vai enchendo. Quando encher, o valor que deu é o que vai ser debitado do cartão. Ou você pode
passar previamente um valor, pagar previamente um valor, e enchendo antes, não dando o valor que você pagou, dando menos, abate-se o valor no cartão. Bom, mais ou menos assim. Malê significa encher. Então, Iove diz que se ele conseguisse conhecer e encontrar o Eterno, entraria até a sua terruná, se dirigiria à face dele de juízo, e a boca de Iove se encheria de torrachot. Olha que palavra interessante. O que é torrachot? Que está no plural, é óbvio. Torrahá, torrahá. É a palavra. Torrahá. Esse ot, é óbvio, é um plural feminino. Torrahá significa argumento. Você vai me dizer, argumento é uma palavra masculina. O argumento e não a argumento. É masculina no português. No hebraico é feminina. Não confunda os idiomas, são idiomas diferentes, completamente diferentes. Tá? Uma coisa, alô, uma coisa é o hebraico bíblico, outra coisa é o português de hoje. Não há qualquer conexão, gente. Entender isso, tá? Então, por que eu sei que é uma palavra feminina? Porque ot é um plural feminino, assim como a palavra Shabat, sábado. Você vai dizer sábado é masculino, mas no hebraico bíblico não. Não é Shabatim, que é o plural masculino. Shabatot, os sábados. Veja, ot, plural feminino. Torrahá, argumento. Torrahot, argumentos. Por que a boca de Iove, por que ele anseiava tanto encontrar o Eterno? Para diante dele, diante do seu tribunal, ele ter argumentos para falar. Ele tinha certeza que ele sempre foi fiel ao e os seus caminhos, as suas escolhas sempre foram justas. Que o Eterno julgasse diante da verdade. E houve não conseguir compreender. Não plantei essas sementes. Eu não plantei essas sementes. Eu nunca fui desonesto. Eu nunca assassinei ninguém. Eu nunca prejudiquei ninguém. Eu nunca perverti o direito da viúva alô. Sempre ajudei as pessoas de coração, sem querer nada em troca. É que alguém chega agora e me acusa de eu fazer completamente o contrário. Isso é o que mais doía. Né? O verso 25 continua nesse pensamento diante dos amigos. O que ele mais queria era encontrar com o Eterno. Ele tinha certeza da sua inocência. E dá, vem o verbo iadá novamente. Saberia, conheceria, diz Iove. Eu saberia, milim. Como a gente vê essa palavra no livro de Iove, né? Não é mesmo, gente? Milim, palavras. Eu saberia as palavras. E a aneni, e a an, lembra no começo responder? E a neni, eu saberia as palavras ao responder, de avinar, vem de Yavin, significa entender. Mevin, ani mevin, eu entendo. As mulheres falam ani meviná, eu entendo. Saberia as palavras ao responder e entenderia ma iomar-lhe o que ele dissesse para mim. Eu iria entender tudo o que o Eterno dissesse para mim, dizia Iove. Eu saberia as palavras que eu iria usar para ele, e quando ele falasse algo para mim, eu saberia responder. E as coisas na minha mente,
não se apagaram. A minha memória, eu não perdi a memória. Eu sei muito bem o que eu fui no passado. Eu sei muito bem as escolhas que eu tomei. Olha esse texto como é interessantíssimo, gente. Haberav. Rav em hebraico é grande. Haberav Koach, seu grande poder. Yariv Imadi, o seu grande poder brigaria, discutiria comigo? Ele chegando na terruná do Eterno, no lugar estabelecido do Eterno, se ele conseguisse encontrar, se ele conseguisse entender, se ele conseguisse chegar diante da face do Eterno, do seu juízo, o grande poder do Eterno brigaria com ele? Brigaria com ele? Lo, lo, arhu, e assim bi, mas, sim, ru, ele, e assim bi. E assim colocar as mãos, pôr as mãos sobre mim, ou em mim, bi, em mim. O que significa colocar as mãos em mim? Bom, se Yariv, o termo riv, é brigar, discutir, briga de discussão feia, se ele está dizendo que ele não vai brigar com ele, o que significa colocar a mão em cima dele? Óbvio que não é colocar a mão no sentido de bater, no sentido de condenar, no sentido de fazê-lo parar ou estender a mão. O termo não é estender a mão, o termo é colocar a mão. Não é estender a mão. Estender a mão significa, entre outras coisas, pode significar condenar, pode significar ajudar, estender a mão no sentido de ajudar, estender a mão no sentido de condenar também, ou estender a mão no sentido de se vingar, ou ferir. Mas pôr a mão na escritura, colocar a mão sobre alguém, significa ajudar, significa acolher, significa proteger. Ouve diz claramente, eu tenho certeza, que ele não brigaria comigo, ele não discutiria comigo, ele colocaria a sua mão, ele me protegeria, ele me acalmaria e cuidaria de mim. Então, também significa isso, cuidar, proteger, guardar. Verso 10. Que Iadá, pois conhece Terer e Madi, o caminho comigo, ou o meu caminho também pode ser a tradução. Está dizendo que o Eterno conhece o caminho dele, o caminho que ele percorre. Hanani provou-me. Pahan, em hebraico, é testar, provar. Como se prova um ouro, né? E aqui é exatamente isso, olha só, ele usa esse termo ouro. Ele me provou Zahav, como ouro. Etze sairei. Como ouro? Por que como ouro sairei, gente? Porque o ouro, quando ele passa, quando ele é provado, testado, quando ele é colocado no fogo, todas as impurezas saem, o ouro fica puro. É isso que Iov está dizendo. Como ouro sairei, puro. Ele tem certeza da sua inocência. Ashurô, Ashur, que é inclusive um nome bíblico no início do livro de Bereshit, Ashur,
que vem dos descendentes de Shem. Ashur significa Assíria. É a tradução de Assíria, Ashur. Os Ashurim, os assírios. Ashur, descendente de Shem. Ashur significa passar. Ir. A palavra Ashur. Descendente de Shem. Responsáveis por um dos piores, olha só, prestem bem atenção. Os Ashurim, os assírios, descendentes de Shem, foram responsáveis por uma das piores tragédias de Israel. A dispersão e descaracterização, não sai, das 10 tribos de Israel. Foram os Ashurim, descendentes de Shem. Falou. Essa palavra, Ashur. Ir, passar. Ashurou, nos seus passos, nos passos do Eterno, diz Iov, arrasar, firmei, arrasar, forte, né? Zak, forte, força, arrasar, ragli, firmei os meus pés, nos passos do Eterno, nos passos, né? No ir, passar, firmei os meus pés. Darko, o caminho, ou o caminho, chamarti, eu guardei. Peloat, não perverti. Eu guardei o caminho dele, o caminho do Eterno, e não perverti. Observe que esses detalhes que ele está falando aqui é de alguém que conhece a Torá. A Torá fala muito sobre o caminho. A Torá fala muito sobre Arbaim Ustaim. Arbaim Ustaim. Os 42. Masei a Elohim. 42 estágios do Eterno. Arbaim Ustaim. Os 42. Masei a Elohim. 42 estágios do Eterno. Agora fala sobre os caminhos, sobre o caminho do Eterno. E está dizendo que firmou o seu pés, e guarda o caminho do Eterno e não o perverte. Não se desvia dele. Para a gente fechar, gente, com chave de ouro, o último texto de hoje. Vou baixar aqui um pouco a câmera. Opa, alô. Pronto. Olha esse texto. Interessante. Mitzvat, observe. Esse termo é um termo realmente de quem conhece as palavras da Torá. Mitzvah. Só por causa da palavra mitzvat, mandamento? Não. Não. Mitzvat sefatav. O mandamento dos seus lábios, lábios do Eterno, saiu dos seus lábios. Onde é que a gente sabe que os mandamentos saíram dos lábios do Eterno? Através da Torá, gente. Não é a cabeça de ninguém. Ele falou os mandamentos. Velo amish. Não me afastei. Mandamentos dos seus lábios, e afirma, não me afastei. Meruki, pergunto a vocês, de onde vem o termo Ruk? Da Torá, Ruk, os Rukim. Os mitzvot, Rukim, de onde vem? Da Torá. É claro que Iov conhecia a Torá. Já na aula passada, a própria palavra Torá aparece.
E ele está respondendo ao amigo que era para ele se voltar para a Torá do Eterno. Ele está dizendo: eu nunca me afastei. Só porque as coisas aconteceram, eu sei que eu me afastei. Mandamentos dos seus lábios, não me afastei. Dos regulamentos, dos seus regulamentos, safanti, não me escondi. Safanti, veja, essa palavra aqui, esconder, é dessa palavra safan, que vem de safaniar. É um nome muito bonito. Safã, esconder. Iá, o Eterno. O Eterno me escondeu, ou eu sou escondido do Eterno. Safaniá. E colocaram sofonias. Alô, coisa triste, sofonia. Safaniá. Imrei piv. Dos seus regulamentos, não escondi as palavras da boca dele. Não escondi palavras da boca. Ou melhor dizendo, os mandamentos dos seus lábios não me afastei. Os seus regulamentos me escondi nas palavras dele. Me escondi nas palavras dele. Não é não me escondi, é escondi nas palavras. O esconderijo dele, o esconderijo de Jó, de Iove, foram as palavras da boca do Eterno. Então altera aqui, não tem o termo lo, faz todo sentido, agora que eu estou vendo. Faz todo sentido. Os seus regulamentos me escondi, assim, me escondi, escondi as palavras da boca dele. Agora faz sentido. Ficou melhor a tradução aqui, ó. Ó. Mandamento dos seus lábios não me afastei. Dos mandamentos dos seus lábios não me afastei. Dos seus regulamentos me escondi nas palavras da boca dele. Então, Iov está afirmando, depois de ser acusado, de ter se afastado do Eterno, de ter transgredido os seus mandamentos, está se defendendo de tudo. Acho isso bonito. A firmeza que houve, jamais ceder tantas palavras de acusação, condenação, julgamento. Tinha certeza da sua fidelidade, manteve até. Muito bem, chegamos a mais uma aula de hebraico bíblico, módulo 5, da quinta temporada do Mento do Hebraico. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma aula e aguardo vocês na próxima terça-feira. Beijo para todos vocês. Shalom, Laila Tov. Grande abraço a todos e agradeço a todos que participaram.